Olá, povo de Deus, terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum, 7 de setembro de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Colossenses 2, de 6 a 15, Lucas 6, de 12 a 19. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele, edificados sobre Ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia, com sua doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando às forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou apesar das obrigações legais e a eliminou pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Continuamos nossa reflexão sobre a carta aos Colossenses, e as insistências de hoje estão sobre as intromissões de filosofia e doutrina falsa na comunidade, Cristo como sustentação de todo o edifício da criação e não nas teorias dos elementos constitutivos do universo, o jogo com a palavra circuncisão, que não é mais a exigência material, física, como cobrava a lei judaica, mas sim a circuncisão do coração. O efeito do batismo em cada cristão, pois por ele todos morrem em Cristo, para nele ressuscitarem também. O sacrifício da cruz que paga a nossa dívida, apagando todos os nossos pecados, e, por fim, o despojamento de todas as autoridades terrenas, pois é Cristo a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Importante nos situarmos no contexto das comunidades cristãs primitivas, que não somente sofriam com perseguições externas, mas também com inúmeros conflitos internos. Numa grande maioria das comunidades havia um desgaste dos debates entre os convertidos do judaísmo e os que vinham do paganismo. Concepções diferentes da vivência da lei judaica, que para uns era necessária a todos, indiferente se vinha do mundo judeu ou pagão. Porém, havia também influência forte de filosofias e concepções científicas, sobretudo dos que vinham do mundo helênico. Paulo e seus colaboradores insistiam na supremacia de Cristo sobre todas essas visões. Não era nada fácil o entendimento de que, estando com Cristo, tudo mais estava relativizado. Está aí um germe revolucionário do cristianismo, que vai se impondo à medida que as comunidades vão assumindo esse novo estilo de vida. Nos Atos dos Apóstolos temos claro que os primeiros vão entendendo que importa antes obedecer a Deus que obedecer às leis humanas. O problema é que as comunidades estão situadas e circunstanciadas
social, política e culturalmente falando. Sabemos que ao longo da história da igreja foram feitos vários ajustes para tornar possível a convivência das comunidades nas mais diversas culturas. Desafio que permanece, pois não é nada fácil manter a fidelidade à boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo frente a estruturas adversas aos princípios fundamentais do cristianismo. Lucas 6, de 12 a 19. Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Temos aqui uma das listas dos 12 apóstolos escolhidos dentre os discípulos que Jesus já tinha conquistado. Nesta lista temos Bartolomeu, que em outras recebe o nome de Natanael, e Mateus, que aparece também como Levi. Essa acomodação para ficar com o número simbólico dos 12 não é tão pacífica assim. É clara a referência aos 12 patriarcas de Israel, quando Jesus constitui 12 líderes, significando o novo povo de Deus, o novo Israel. Próprio de Lucas também é ressaltar que a constância de Jesus na oração, antecedendo, sobretudo, momentos de decisões fortes, significa que os 12 são fruto de uma noite de oração. Nosso texto de hoje deixa claro que há uma diferença entre discípulos e apóstolos. Muitos são os discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus em suas peregrinações, mas apóstolos, aqueles que serão enviados em seu nome. São 12 selecionados do meio dos discípulos. A descrição mais diferenciada da lista dos 12, nós a temos de uma outra forma no quarto evangelho, no evangelho de João. Este evangelista destaca que cada um que era chamado a seguir Jesus, chamava outro. É interessante, é outro dinamismo. André, que chama seu irmão Simão, Filipe, que chama seu amigo Natanael, e assim o grupo dos 12 vai se formando em João. Por fim, distinguimos discípulos e apóstolos, mas há também uma multidão que acorre a Jesus para ouvi-lo e ser curada. Lucas destaca o poder do toque, dizendo que a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque dele saía uma força que curava a todos. Fazer parte da multidão, ser discípulo ou apóstolo, eram algumas das condições de quem de Jesus se aproximava. O caminho do cristão está traçado nessas condições. Precisamos sair da multidão que apenas se aproxima para ouvir e tocá-lo para ser curada, tornar-se seus discípulos como aqueles que vão atrás de Jesus por amor à sua palavra e, por fim, sentir-se por ele enviado, isto é, ser apóstolo, aquele que o anuncia e o testemunha, não só com palavras, mas com a própria vida. Da multidão para discípulo, dos discípulos para
apóstolo de Jesus. Esse é o nosso caminho. Um beijo no seu coração.